Olá, gente! Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao canal do Caderno Narrativa. Meu nome é Mariana Tiso e esse vídeo de hoje ele é rapidinho. Ele é um pouco diferente de todos que eu fiz até agora, mas eu acho que ele pode ser muito útil. Vocês estão vendo aí eu fazendo uma diagramação, que é uma forma da gente já deixar preparada uma página para a gente poder colocar os devidos assuntos e interesses. Nesse caso, eu tô dividindo primeiro a página no meio, né? Cada uma dos dois lados das páginas. E depois eu vou dividir novamente. Mais fácil do que fazer uma contagem, igual eu comecei a querer fazer, é você simplesmente dobrar a página ao meio, né? De uma forma bem tranquila, sem deixar muito marcado, porque com o tempo vai assentar novamente, essa marca do dobrado vai sumir. Então eu dobrei primeiro cada um dessas páginas no meio e depois eu aproveitei essa marcação para dobrar novamente, para dividir então cada página em 4 colunas. Qual que é a proposta? Para ter cada um dos dias da semana e ao mesmo tempo eu conseguir colocar os horários, as datas. Então é um tipo de diagramação que ela é muito útil para você que é estudante ou que é professor, professora ou qualquer outro trabalho que você queira acompanhar por horário, cronologicamente, o que você fez, tempo por tempo, inclusive para identificar essa duração. Se você está estudando para o vestibular, para um concurso, se você quer dar conta de qual turma você fez cada uma dessas coisas. Eu não consigo pensar em outros. Talvez você tenha que atender alguém, né, dentista, e você quer marcar cada uma dessas pessoas naquele espaço de tempo. Então essa diagramação, ela é muito útil se você quer ir acompanhando a sequência e a duração de cada uma dessas coisas. Para mim não funciona muito, mas enfim. Então eu dividi as páginas no meio, depois dividi esse meio na metade novamente e fui colocando ali de segunda a domingo, que eu sei que o pessoal gosta, né, de geralmente colocar a segunda dessa forma. Se fosse pra mim, eu começaria pelo domingo. Eu gosto muito da minha semana começar pelo domingo. Então, usei uns 2 espacinhos ali para colocar esses dias da semana. Vou traçar mais uma linha na horizontal para poder dar essa unicidade. E depois, então, eu vou colocar cada uma dessas horas nessa sugestão que eu estou fazendo. Eu estou colocando de 6 às 22 horas, linha por linha, mas você também pode deixar 2 linhas para cada hora, enfim, se você precisar de mais espaço. E no final eu tracei uma outra linha horizontal para separar esse planejamento ou esse registro de hora por hora para algum outro registro do dia específico que você queira ter. Quis mostrar então para vocês uma sugestão de diagramação que você pode fazer por aí, caso você queira fazer um planejamento da sua semana baseado em horários específicos. Então eu separei aqui, eu gosto sempre de dividir em 8 colunas ao invés de 7, porque fica mais fácil da gente fazer a conta. Mas é possível também você fazer com 7, nisso você vai ter mais espaço para cada uma das semanas, mas um dia que ele vai ficar apertado, eu não gosto, pessoalmente falando. Também é possível fazer na horizontal, né? Então você vai ter mais espaço nas colunas, mas menos espaço na horizontal para colocar os horários, mas talvez possa ser interessante para você. Essa é apenas uma das sugestões. E o que eu fiz então? Separei em 8 colunas, uma eu deixo esse espaço para eu colocar tarefas, leituras, fazer qualquer outro tipo de lista ou coleção de algo que me interesse. O que eu posso colocar aqui? Leituras que eu preciso fazer, vídeos que eu preciso assistir, estudos que eu quero concluir, aulas online, ou qualquer outra questão que não seja relacionada a estudos, né? E aqui os outros dias da semana direitinho. E aí eu faço essa faixa de horário. Ela funciona bem se você tem uma frequência, por exemplo, toda segunda de 8 às 10 eu vou estudar tal coisa, na quinta de 2 às 4 eu vou estudar tal coisa, mas eu acho que ela ainda funciona melhor se você quer fazer um planejamento ou um registro. Como assim?
planejar se você fizer antes, né? Escrever antes de acontecer. E registrar, você escreve depois que aconteceu, só para você armazenar aquela informação. E aí você pode ir colocando, então aqui na segunda-feira, e aí você pode inclusive usar um código de cores. Eu planejei que de 6 às 9, então eu vou marcar aqui até às 8 horas, que é a hora que acaba, eu vou estudar tal coisa. E vou estudar essa mesma coisa, olha, quinta, nesse outro intervalo de tempo aqui. E aí depois eu posso preencher, eu estudei na Hotmart o curso do caderno e caneta. E aí eu posso inclusive anotar, foi o módulo 1 ou foi a aula 1. E aqui também eu fiz de novo caderno e caneta. Eu planejei que eu faria isso, ou eu tô registrando depois, eu dei conta de todo o módulo 2. Eu fiz atividades práticas. Agora, na continuação aqui, de 9 às 11... eu estudei outra coisa, eu estudei isso de novo de 9 às 11 na quarta-feira. E aí eu vou colocar qual que foi o assunto, entende? Então, eu acho que pra mim, pessoalmente, essa diagramação, ela não faz muito sentido, porque eu não gosto muito de fazer esses blocos de tempo. Eu usaria se fosse um acompanhamento dos meus estudos, o que eu gastei para estudar cada um desses dias, mas o que eu geralmente faço, eu só anoto dia a dia, dei conta disso, disso e disso. Mas se para você é interessante observar essa quantidade de tempo, de hora, de minutos que você gastou para cada um desses assuntos e os diferentes assuntos, talvez seja uma boa sugestão de diagramação. Esse vídeo, então, ele saiu de uma dúvida de uma das apoiadoras, que foi a Suzy, nos nossos encontros que a gente tem de revisão e de planejamento. Se você tiver alguma dúvida, quiser que eu grave algum vídeo, te mostre alguma sugestão de diagramação para você aplicar aí, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer e depois mostrar explicando como que eu usaria e sugestões de como que você pode usar. Até o próximo vídeo.